Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje teremos a segunda parte da nossa série de artigos sobre desenvolvimento de aplicações web com Delphi e C++ Builder. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é a nossa agenda, então esses são os assuntos que nós já cobrimos no episódio anterior, né? Nós falamos sobre os conceitos de desenvolvimento web, os conceitos de uma aplicação web em particular, em especial HTML, CSS e JavaScript, que é a fundação de qualquer aplicação web, né? Uma vez mais, não importando a tecnologia que você utiliza. Discutimos aí alguns conceitos em termos de arquitetura e fizemos alguns exemplos com o Web Broker, que é uma tecnologia que está aí no Delphi C Builder desde o início da ferramenta, né? Hoje nós vamos focar um pouco mais no intraweb, né? Integrado com um framework bastante popular para desenvolvimento web chamado Bootstrap. Então, vamos iniciar por entender o que é o Bootstrap. Então, o Bootstrap é um conjunto aí de códigos, né, bibliotecas, componentes e scripts, né? Foi criado por esses dois caras aí, trabalhando no Twitter, né, pelo Twitter, né, e depois esse projeto foi tornado open source. Tá? Ele continua sendo atualizado com uma ótima frequência, né? Tem a versão 4 aí do Bootstrap que está em beta, né? A versão estável é essa 3.7 alguma coisa. Então, nós estamos falando de um conjunto de ferramentas, né, de código aberto, ok? Para desenvolvimento HTML, CSS e JavaScript. Então, novamente, voltamos às nossas três tecnologias aí base, né, do desenvolvimento de qualquer aplicação web. Do cliente de uma aplicação web. Então, esse cara te permite rapidamente criar protótipos, né, de uma aplicação, porque facilmente você coloca ali os componentes juntos e tem um rascunho do que será seu site, né? E o resultado final são aplicações responsivas e com uma boa performance e rápido de desenvolver, porque são componentes aí pré-construídos, plugins já prontos para utilização. Tá? Como é que eu obtenho o Bootstrap? Então, duas formas. Você pode baixar as bibliotecas já otimizadas, né? Como eles dizem, compiladas. Na verdade, é uma otimização que ocorre ali no JavaScript, né? Então, você pode baixá-las. Então, aqui no getbootstrap.com existe também uma versão em português. Você pode baixá-las e utilizá-las, distribuir por você mesmo, né? Então você vai estar olhando para uma versão fixa ali do Bootstrap e você vai distribuir junto com a sua aplicação essas bibliotecas lá embaixo do seu diretório da aplicação, lá no seu root, né? Ou você utiliza elas online. Então o MaxCDN ou CDN é um portal, né? E que hospeda as bibliotecas, as versões mais atualizadas do Bootstrap, então online. Então você pode simplesmente referenciá-los, essas bibliotecas aqui, esse conjunto, né? Tanto Bootstrap, jQuery e JavaScript. Então CSS, aqui é JavaScript, aqui é JavaScript, referenciá-los em sua página web, ou template, ou o que seja, online. Então aí você não tem que distribuir esse cara e você vai estar olhando para essa versão aí sempre atualizada no site. Tá certo? Então vantagens e desvantagens das duas abordagens, mas normalmente esse cara ele já tem um cache, né, bastante otimizado, então o load da página costuma ser bastante rápido. Tá certo? Então isso como você obtém o Bootstrap. Em termos de entendimento, né, do que é o Bootstrap, então lá no getbootstrap.com você já tem uma série de tutoriais, né, documentação, exemplos, temas, né, o Bootstrap trabalha no conceito de temas, então você pode ter temas aí, ó, o seu portal, né, digamos, com todo o tema pronto e você vai, obviamente, dar vida a ele, né, gerando as chamadas da parte dinâmica, tá? Mas aqui você encontra tutoriais, encontra como iniciar e uma série de coisas, então tá aqui, ó, ou baixado, ou via CDN, temas oficiais e etc. E aí você vai encontrar uma série de provedores de temas por aí espalhados, free, pagos, né? Então uma forma rápida de você iniciar, porque você já parte de um portal aí, de um look and feel praticamente pronto, né? Mas aqui no W3C,
né, no W3 Schools, você encontra esse tutorial de Bootstrap, esse link está lá na documentação, tá? É muito interessante, né? Passo a passo, ele vai explorar aqui cada um dos componentes do Bootstrap. Recomendo esse tutorial aqui para que você conheça, caso não tenha intimidade com isso, né, o Bootstrap. Tá? Para entender, para que nós possamos entender um pouco, né, o que é o Bootstrap, eu preparei aqui alguns exemplos, isso fora, né, do nosso ambiente de desenvolvimento. Aqui eu estou usando o Coffee Cup, né, retornando a isso, para quem não estava na semana passada, coffeecup.com é um editor HTML desenvolvido em Delphi. Ele tem uma versão paga, uma versão free. Essa é a versão free, tem excelentes recursos, tá? Então, eu preparei aqui alguns exemplos, ó, bastante simplórios, mas para que ajude-nos a entender, né, o conceito do Bootstrap. Então, esse é um documento mínimo do Bootstrap, ou seja, eu tenho aqui a inicialização requerida pelo Bootstrap, né, e, em especial, a referência às bibliotecas do Bootstrap. Tá certo? Então, por exemplo, se a gente fizer um preview desse cara aqui, ó, esse editor aqui, ele tem um preview, né? Isso aqui simplesmente está gerando esse cara, né? Mas como você pode ver aqui, tem todo um conceito de divs, de containers, onde você vai criar a parte dinâmica da sua aplicação, tá? Então esse é um documento mínimo de onde você parte qualquer página do Bootstrap, tá? Vamos olhar outro aqui. Esse cara, ele já está olhando aqui para o conceito de grids, né? Então o Bootstrap via CSS, ou via classes, ele permite a criação de grids, né? Então, se nós olharmos isso daqui, ó, o objetivo aqui é compreender a estrutura de grids. Então, como é que ele funciona? Você tem aqui 12 colunas no grid, inicialmente, né? Então, aqui, ó, eu estou gerando 12 colunas, né? Depois, você pode utilizar esse conceito de o span, como se fosse numa tabela, né? O co-span e o row-span. Então, esta primeira coluna está ocupando 8, o equivalente a 8 colunas, aqui é 4. Então, por isso que você tem esse posicionamento. E assim vai, né? Então, aqui, exemplo de como montar colunas de um grid, tá? Ou uma table, né? Então, essas são as tags aí para isso. Você vê que basicamente você referencia, né, as bibliotecas, e aí você tem esses caras aqui para utilizar esses componentes prontos para utilização e montagem da página, tá? Vamos lá, mais um aqui. Eu simplesmente peguei aqui os principais controles, né, que a gente vai usar para que facilite esse entendimento. Aqui ele está lidando com a formatação, né, formatação de texto, tá? Então, se nós fizermos aqui um preview, ó, você tem os diversos tipos de formatação, né, e de textos suportados, e esse background aqui contextual, ó, onde você usa aqui essas classes previamente definidas. Então você já tem aqui esse conceito de contexto, né, nessas cores. Isso pode ser personalizado no CSS lá do Bootstrap, se você assim desejar, ou existem temas que você pode baixar com outras personalizações dessas cores, né? Mas aqui é como se fossem caixas de diálogo, por exemplo, ou indicadores, né? Ó, por isso que está em vermelho, né? Warning, info, sucesso, e o primary, que é o azul, nesse tema padrão do Bootstrap, tá? Então, isso sobre formatação aqui de textos. Veja que é um código bastante limpo e simples, né? É isso que é interessante, tá? É fácil de fácil leitura, né? Então, sempre que a gente está programando, né, todo código de fácil leitura ajuda o desenvolvimento. Esse é um caso, né? Outro exemplo aqui, esse cara aqui está mostrando aqui um grid também com uma table, né, com hover e alguns recursos mais interessantes, tá? Então, se nós fizermos aqui um preview, ó, você já tem uma carinha de um grid, né, com hover, né? Depois nós vamos aplicar isso aqui num projeto, tá certo? Então, aqui mais para entender, eu acho esse um exercício importante que você faça, entender como as coisas funcionam lá do Bootstrap antes de qualquer programação, né? Aqui eu estou entendendo como é que ele monta uma página, como é que eu faço, nesse caso, para criar, né, essa table com essa formatação aqui bacana, visualmente bacana, né? Então, esse é um exemplo aí da table, tá? Um mais aqui, os botões. Os botões são outro elemento importante do Bootstrap, né? O botão ele já tem aqui uma série de decorações, ó,
basicamente você aplica essa classe aqui, você já tem essas decorações aqui, padrões de botão. Mais uma vez, você pode modificar isso via CSS ou baixando um tema de CSS, tá? Mas esse é o padrão, né, que vem com o framework. Então aí alguns botões, exemplos de botões interessantes. Existem botões com imagens, existe aí um sem número de coisas para você explorar aqui. Tá? Então, se você pegar aqui, por exemplo, na tag de botões, ó, você vai ver que depois isso vai longe. Tá? Tem aí milhares de coisas aí para você compreender, tá? Sobre botões. Tá certo? Vamos lá. Mais aqui, esse cara aqui sobre inputs. Então, controles, né, de entrada, né? Então nós vamos fazer um paralelo disso lá com o intraweb. Veja aqui, ó, input, e-mail, ele tem algumas classes, né? Então form control é uma classe para o input, né? Para que ele formate de uma determinada maneira. Aqui senha, né? Então o tipo password, já vai ocultar ali checkbox, um submit, né? E aí decorando o botão aqui, ó, com essa classe. Então tudo isso está nessas bibliotecas. Se nós olharmos aqui o resultado, ó, né? Você tem foco no controle, ó, tá? Isso é uma feature dele, né? De acordo com a classe que você utiliza aqui. Veja que interessante esse conceito que ele tem aqui do label, né? Porque ele permite que você automaticamente formate o seu form na vertical, na horizontal. Então veja que interessante, o label tem um for. Para qual controle é o label? Para que ele esteja sempre próximo ao controle aqui, mesmo que você inverta a formatação do form. Tá? Então é um framework muito, muito interessante. Se a gente testar isso aqui, ó, password, né, já tá funcionando, tal, e é bastante dinâmico, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, acho que é isso, required, yes, eu creio que é isso. E tentar fazer o submit, ó, é isso, tá vendo? Eu coloquei um required aqui no e-mail, tentei fazer um submit, ele já vai colocar lá em vermelho e falar que é requerido. Essa mensagem também pode ser personalizada via lá CSS e os JavaScripts, tá? Então é muito dinâmico, dá para fazer muita coisa e esse é o tipo de recurso importante porque essa validação, ó, ela está ocorrendo do lado do cliente, não tem submit, né? É isso que a gente precisa numa página web responsiva, tá certo? Que mais aqui, ó? Esse último cara mostra um pouquinho de diálogos modais. Então ele tem o conceito, né, do que seria um diálogo modal. Então se nós fizermos um exemplo aqui, ó, na verdade fizermos o preview, né? Então ele está abrindo uma caixinha aqui acima, é um outro recurso interessante aí do Bootstrap, tá certo? Então esse aqui é o código para isso. Tá? Sempre o mesmo cabeçalho e aí você desenvolve aqui no container o seu código. Então esses são alguns exemplos só para familiarizar um pouco com o que é o Bootstrap, com esse universo, mas assim, tem aqui uma centena de coisas para explorar. Tá? A lista é gigante. Eu recomendo fortemente esmiuçar esse tutorial, depois passar, por exemplo, para um tutorial de também com temas. Tá certo? Muito bem. Voltando para cá, então isso sobre Bootstrap. intraweb. O intraweb é o nosso framework para desenvolvimento web, Delphi C++, está dentro do produto desde o Delphi 7, né? Vem recebendo aí atualizações, né? Suportando novas tecnologias, melhorias, otimizações, né? E tem um paradigma de desenvolvimento muito próximo ao que você está habituado com Delphi. Então, componentes visuais, você programa eventos, você pode usar o mesmo paradigma e uma construção bastante elegante, você pode criar as suas classes, no mesmo paradigma de desenvolvimento de uma aplicação desktop, inclusive reaproveitar lógicas, regras de negócio, etc. Né? Então, voltando àquele conceito, né, o que você pode aplicar no intraweb ou as suas classes de negócio já compiladas no próprio projeto, ou eventualmente você criar a terceira camada. Lembra que lá no outro episódio nós discutimos isso. Eu poderia ter um DataSnap com REST e todas as minhas regras de negócio ali, o intraweb gerando as páginas, fazendo consultas a esse REST,
e aí você tem todas as camadas separadinhas. Ou tudo lá direto no intraweb, vai muito depender do tamanho e do tipo de aplicação que você está criando. Mas esse modelo com o DataSnap dá uma performance muito interessante, ou com o RAD Server. Nós vamos falar mais sobre o RAD Server no próximo episódio. Tá? Ele está disponível no Delphi C e C++ Professional ou superior, ou seja, e aí em diferentes edições. Tá? A edição Ultimate, que não vem com o produto, ou seja, uma edição que você precisa de um upgrade, ela tem alguns recursos adicionais, como distribuição via ISAP e algumas features adicionais. É muito fácil de se utilizar. Tá? Então aqui eu estou trazendo um pouquinho sobre a questão das diferentes versões. Tá? Isso está lá no site, então duas coisas importantes aqui. Antes de iniciar qualquer coisa, se você instalou o seu Delphi, por exemplo, o Tóquio, né, o intraweb tem ajustes, melhorias, correções depois do lançamento do produto. Então você deve atualizar a sua versão. Isso está devidamente descrito aqui como fazer, então basta seguir a documentação aqui. Tá? Você vai baixar uma ferramenta de remoção, então ele vai automaticamente remover o intraweb da sua instalação. Você vai baixar uma ferramenta que gera a sua chave, você submete ali a chave, ele te manda de volta um e-mail com a sua licença para você instalar a versão nova, aí você baixa a versão nova e instala na sua IDE. Tá? Então aqui está documentado e isso eu estou mandando aqui esse tutorial, né, essa documentação de como atualizar. Isso é muito importante antes de qualquer teste que você vai fazer. Com relação às edições, então as diferentes, nós estamos trabalhando aqui na versão 14, essas são as edições do produto. Né? Então, no Delphi Pro você recebe a Personal e no Delphi Enterprise a Standard. A Ultimate ela está disponível via o upgrade, direto com o pessoal da ATUZ. Tá? Então, essas são as diferentes edições aí, de acordo com a versão do Delphi que você tem. Ok? Muito bem. Vamos olhar para alguns demos agora, então, do intraweb integrados com o Bootstrap. Antes de mais nada, eu vou, para quem nunca brincou com isso, né, eu acredito que pode ser novo aí para algumas pessoas, né, nunca testou desenvolvimento web, vou criar aqui uma aplicação intraweb do zero, tá, vazia, para que nós possamos só compreender o modelo do desenvolvimento do intraweb. Tá? Então, vou criar aqui um projeto, standalone, elucidando isso daqui um pouco, né? Standalone é uma aplicação onde o servidor está embutido na aplicação, você pode usar preferencialmente para desenvolvimento, idealmente na hora do deploy você utilizaria uma extensão ISAP, ou se você não tem a versão com ISAP, dá para você gerar um serviço para o Windows no Delphi Enterprise. Tá? Então vamos criar uma aplicação standalone. Toda aplicação intraweb tem aqui um conjunto de recursos que já vem previamente definido. Então você tem um server controller, onde, como o nome diz, você controla os principais aspectos de funcionamento da aplicação, é onde também a sessão do usuário é criada. Aí você tem um user session, onde você vai colocar especialmente componentes de conexão a dados e coisas que são particulares da sessão do usuário. Lembrando, intraweb é stateful, ou seja, ele armazena estado lá no servidor, então você tem que tomar cuidado com quanta coisa você coloca lá no servidor de estado, porque isso tem relação direta com o quanto ele vai escalar em termos de quantos usuários ele vai suportar. E você tem forms, e que são muito parecidos com forms do desenvolvimento desktop. Então, para fazer uma brincadeira aqui, por exemplo, né, essa brincadeira é famosa, mas vamos lá, a gente coloca aqui um edit, por exemplo, isso permite mostrar vários conceitos do intraweb. Né? A gente coloca um botão. Né? Os controles do intraweb têm um prefixo IW. Okay? A gente coloca um list box. Ok? Podemos colocar aqui também um label. Os componentes têm propriedades, como você está habituado na VCL. Tá? Então, eu vou tomar o conteúdo desse wedit aqui e vou inserir nesse listbox. Então, como é que a gente faz isso?
programando como você está habituado. Tá? Então, vou fazer aqui IW listbox 1 items add IW edit 1 text, tal qual você está acostumado a programar. Isso vai resultar em quê? Bom, isso vai resultar, vamos executar aqui a aplicação, em uma página web. Então aqui é o servidor, né? Você carrega aqui o browser para testar a aplicação, ele já aponta para o URL da aplicação. Isso aqui eventualmente acontece, mas está tudo bem, tá? Eu vou interromper e começar de novo. Aí está. Então vamos lá. Aqui ele carregou a aplicação, ó. Eu vou colocar aqui um teste. Add. Teste 1. Então, observem algumas coisas aqui importantes. Né? Primeiro, o que é que ele gerou? Ele gerou, basicamente, HTML, JavaScript e CSS. Não tem nenhuma carta na manga aqui. Tudo que está aqui é web, um projeto web tradicional. Tá? Mas vejam que quantas coisas prontas o IntraWeb lhe deu. Né? Isso aqui numa aplicação tradicional, stateless, no momento que você fizesse o submit aqui de um item desse, como por exemplo o 3, a sua página imediatamente estaria os outros demais itens vazios. Porque você teria que controlar isso e manter o estado, né, dos objetos na página. Né? O HTML não faz isso sozinho. Aqui ele já está tratando para você tudo. Você tem o estado mantido, você tem a lista mantida, você pode programar em torno desse listbox, capturar os itens aqui que estão dentro da lista, isso já veio pronto. Então, essa infraestrutura do IntraWeb é muito interessante porque a sua performance de desenvolvimento, ó, como você viu aqui, é muito rápida. Né? Tudo que nós temos aqui é código Pascal que você está habituado. Nada além disso. Tá certo? É óbvio que existe muito mais além disso, e muito mais a se compreender, claro que sim. Mas eu quero que você entenda aqui o conceito, né, do desenvolvimento IntraWeb. Tá certo? Muito bem. Porém, é claro que aqui nós estamos olhando para algo que não é visualmente interessante. Então vamos voltar para cá, para o nosso exemplo, onde a gente vai brincar com o Bootstrap. Tá? Então esse mesmo exemplo que nós tínhamos lá, aqui eu já adicionei uma brincadeira aqui com o Bootstrap. Tá? Então veja, é basicamente o mesmo exemplo, né? O que nós tínhamos ali do Look and Feel. Eu adicionei aqui no projeto um Layout Manager HTML. Esse cara, depois nós vamos usar o template, mas esse cara ele permite que você incorpore um HTML aqui no seu projeto. Então, basicamente o que nós temos aqui, ó, é que ao carregar essa página, ele vai obedecer esse HTML. O que é que eu tenho aqui? Bom, eu tenho lá as nossas chamadas do Bootstrap, lembra? Esse é o nosso primeiro exemplo. Então eu tenho lá as chamadas do Bootstrap. Né? E aqui um container. Né? E aí seguem algumas classes. Né? Então aqui eu criei um panel. Esse panel tem um título. Né? E no body desse panel aqui eu tenho o nosso label, o nosso edit, aí um outro div. Né? Aqui eu tenho o conceito de um form. Temos o botão ali para adicionar e o listbox. Então, esses caras é a representação do controle lá do IntraWeb, esse controle, tá? Que será substituído no template, nesse caso, em tempo de execução. Ok? No nosso, vamos deixar esse HTML aqui, observe que nos nossos controles eu adicionei algumas tags CSS, para que eles sigam a formatação do Bootstrap. Quem é form control? Bom, nós vimos lá no exemplo, aqui, ó, acho que é esse, que o nosso input box aqui, eu posso utilizar aqui a classe, por exemplo, form control, para dar esse aspecto visual aqui do controle de entrada de dados. Então isso foi o que nós fizemos aqui. Simplesmente eu decorei ele com essa classe form control. Tá? List group, para o CSE, para o nosso list, e o botão, um button primary. Vamos ver o resultado disso? Então vamos lá, vou executar a aplicação. E o que você tem aí, ó,
é a mesma aplicação, tá? É exatamente a mesma aplicação intraweb, mas observem que já com um look and feel diferenciado. Tá? Então, continua funcionando igual, né? Mas nós já temos um aspecto visual responsivo, né? Com aqui agrupamento das coisas, enfim. Então, isso para mostrar que tudo depende do que você está enviando para o browser. Se nós olharmos novamente para a página, o que tem lá? HTML, JavaScript e CSS. Com uma diferença. Agora eu estou usando agora eu estou utilizando um framework visual que confere um aspecto visual diferenciado à minha aplicação. Então, é a mesma aplicação intraweb, né? mas com... Eu provavelmente deixei algum serviço preso, algum recurso preso aqui nos testes que eu estava fazendo. Mas a mesma aplicação, mas com um aspecto visual totalmente diferenciado, simplesmente pela adição aqui dos caras, dos recursos do Bootstrap. Então, esse é o caminho para você desenvolver, né? Para que a aplicação tenha um aspecto visual moderno. Aqui é somente um exemplo, né? Não é assim que você vai fazer no final das contas, mas esse é para dar uma ideia do que é possível. Né? Num projeto real, idealmente você vai criar templates master, você vai utilizar um tema, aplicar, e aí você deixa a lógica, né, a programação por conta do intraweb. Outro exemplo. Aqui, o que nós temos é um grid, tá? Esse grid está conectado aqui num data source, então temos uma conexão aqui com o employee connection, tá? Deixa eu certificar que o nosso Interbase está ativo. Não está. Então você tem uma conexão aqui do Employee Connection, né, trazendo aqui alguns fields. Aqui no nosso grid nós temos algumas colunas adicionadas. Ok? Esse é o grid do intraweb, né? Então data source, mas aqui eu tenho um template processo. Então esse cara ele vai tomar um arquivo que está lá na pasta de templates. Então se nós olharmos aqui, ó, eu tenho o nome do form, é IW Form Dev, né, de departamento. Então vamos aqui para a nossa pasta de projeto. Eu tenho lá uma pasta templates, né, onde ele vai gerar ali abaixo do servidor de intraweb. E aqui nós temos esse template. Simplesmente eu estou adicionando as tags do Bootstrap. E aqui, dentro desse container, né, eu estou chamando o componente do grid. Então é só isso? Só isso. E qual que é o resultado? Bom, aqui no nosso grid, perdão, nós basicamente vamos decorar o grid com algumas tags. Então aqui, ó, CSS. Né? Então estou utilizando aqui algumas tags do CSS para grids do Bootstrap. Onde é que você encontrou esse cara? Aqui, ó. Então aqui na documentação do Bootstrap, ó, você tem as classes que você pode aplicar a uma tabela, né? Que é o que nós queremos ali. Então table, stripped rows, border, e assim vai, rover, né? Condensado. Então são basicamente as tags que nós aplicamos aqui no CSS do grid. Tá? Basicamente isso. Tá? Então se nós executarmos o projeto, você tem aí um grid muito já diferente do que é um grid, o próprio renderização do componente do intraweb, simplesmente aplicando o Bootstrap sobre ele. Né? Então vejam que não é difícil, né, você fazer algo realmente profissional, né, e nativo e standard, porque o que nós temos aqui uma vez mais é HTML, JavaScript, CSS, o standard da web. Então não tem carta na manga, não tem nada extra. Né? Claro que esse grid pode evoluir muito, pode.
várias outras formas de evoluí-lo, como por exemplo, você pode aplicar esses caras aqui. Você pode aplicar, por exemplo, um JTable, né, que nós utilizamos no episódio anterior, né. Você pode aplicar aqui, JTable. Você pode aplicar, por exemplo, um data table, que é um outro framework, né, para construção de um outro plugin baseado também em jQuery, né, para construção de grids, como esse aqui, bastante interessante. Tá? E aí tem mais recursos. Esses caras, eles se integram ao Bootstrap. Você pode utilizá-los integrado à sua aplicação. Depois eu vou referenciar aqui alguns vídeos que mostram, né, a integração com esses caras aqui. Tá? Então você pode aplicar isso também em seu projeto, mas veja que aqui você já tem uma evolução enorme do que você obtém somente da renderização do intraweb, simplesmente colocando ali alguns CSS. Tá? Mais um cara aqui que eu gostaria de mostrar. Existem alguns portais, nós havíamos falado de temas, né? Existem alguns portais com temas, né? Existem também alguns portais como esse, esse é o Bootsnip, né? Na verdade são snippets, são trechos de código Bootstrap, né? Novamente HTML, JavaScript e CSS, que você pode copiar. Então tem alguns free, alguns pagos, né? Que você pode usar de base para construir a sua interface ali. Então, por exemplo, eu vim aqui e pesquisei por login. E aí encontrei, tem 400 exemplos de login aqui. Né? Eu tomei um desses, né? Na verdade eu juntei um mais outro aqui, ó. Peguei essa imagem aqui e esse look and feel, ó, eu acredito, né? Mas quando você entra aqui, ó, basicamente você tem o código. Olha, qual é o HTML para gerar aquele cara ali? E aqui você tem um preview dele. Tá? Então eu tomei um desses snippets, né? Então vamos voltar para cá. Tomei um desses snippets, coloquei-o em um template. Então aqui novamente, né, temos lá a pasta de templates. Então esse cara está no template. Basicamente copiei o cara de lá e coloquei aqui, basicamente. No nosso form do intraweb, eu tenho lá o edit, né, eu tenho edit, eu tenho password, o botão de login, né? Eu tenho um checkbox aqui. Você vai ver que o texto está lá no HTML desse checkbox. Eu tenho aqui um checkbox para lembrar, né, do usuário e tenho um forgot password. Tá? Não tem implementação aqui, porque a implementação é a implementação que você já conhece. Você vai tratar aqui no login, verificar se o usuário existe, navegar para outra página, etc. Né? Mas ele está ligado a um template. Então esse template está apontando aqui. Tá? Esse script ele tem duas dependências de JavaScript e CSS personalizados. Então aqui no www-root eu tenho um CSS, né, e um JavaScript, tá? Copiados ali, né, obtidos ali daquela página de snippets. Tá? Nós podemos vê-los aqui por aqui. Ó. Eu adicionei-os aqui no projeto. Então nós temos o template. Né? Tem o código aqui do template, a ideia renderiza corretamente que é o HTML para que você possa editá-lo. Então também é uma forma de editar as coisas também aqui direto na ideia do Delphi. Né? Eu tenho aqui o CSS e um JavaScript aqui, faz algumas coisinhas ali. Tá? Então esse é o cara que nós vamos utilizar como template desse nosso login. Então se eu tenho isso aqui sem o template, vamos lá. Se eu desligo o nosso template aqui, ó, né, e executo essa aplicação, tinha ficado uma seção aqui de debug presa. Executo aqui nossa aplicação, ó. Ops, eu acho que eu estou na aplicação errada. Muito bem.
Agora sim. Então, sem o template, ó, esse é o nosso login, né? Se nós aplicarmos o template, então simplesmente eu vou conectar o template aqui. Este passa a ser o resultado do seu login. Então observe que profissional, né? Um login que você pode utilizar em qualquer projeto, né? De uma forma muito fácil de ser criada. E veja, é uma aplicação intraweb, né? É compatível com qualquer outra aplicação que você veja por aí, né? Tá aí o password tratado, remember, forgot password, e aí você vai implementar essas coisas, né? Então, aí um exemplo de como você pode tornar moderno, né, a aplicação. De novo, o que vale é o que está do lado do cliente, é o que o browser vai renderizar. Né? E aí você vai escrever toda a sua regra de negócio de maneira simples, fácil, aqui no intraweb. Ok? Então, isso para mostrar como essa integração permite, né, que você crie, né, aplicações modernas simplesmente utilizando um framework como esse. Tá certo? Adicionalmente, eu queria mostrar aqui alguns exemplos de projetos. Eu vou carregá-los aqui. Então, eu gostaria de recomendar os vídeos aqui do Ederson Selvati, né? Acredito que muitos de vocês já tenham visto, tem bastante acessos aqui. Ele tem aqui um passo a passo bastante interessante do intraweb com Bootstrap, mostrando vários aspectos dessa integração, e depois algumas coisas aqui até além disso, tá? Então, recomendo aqui esses vídeos, o link está lá na nossa documentação, tá? Este é um exemplo de um sistema em produção, apesar de não identificado aqui, acredito que esse vídeo também é do Ederson, tá? Ele mostra aqui um portal bastante interessante aqui de gestão de clientes, tá todo baseado em Bootstrap, ó, tá? Recomendo aqui que vocês avaliem esse vídeo aqui, tá? Ele está também o link lá na nossa documentação. E finalmente aqui, esse é um projeto em produção, é um cliente de consultoria aqui da Embarcadero do Brasil, tá? Também baseado aí no Bootstrap, tá? Eu agradeço o pessoal aí que autorizou a mostrar, né? Autorizou-nos a Kelver, o Luciano, o pessoal lá da empresa. O Kelver aqui orienta esse projeto aqui e eles nos autorizaram a mostrar. Então, usando aí o data grid lá, né, o data table, né, com ordenação, edição e tudo mais, pesquisa, então bastante interessante, tá? É um projeto aí que está em produção, tá certo? Então, isso como exemplo aí para vocês, tá? Esses links todos estão na documentação, tá certo? Bom, documentação, falando nisso, documentação do que nós vimos, então, para estudar Bootstrap, intraweb, JTable, Datatable, né? E aqui alguns vídeos. Então nós temos aí alguns tutoriais, os próprios vídeos aí do Ederson, alguns blogs interessantes. Aqui tem um framework, esse W Bootstrap Framework é um conjunto de componentes, a gente acabou não avançando nele, mas é um conjunto de componentes que também faz essa integração do intraweb, ele já cria componentes prontos, integrados ao Bootstrap. Né? Então também é algo para ser avaliado. Nós não abordamos esse open source, nós não abordamos essa estratégia, mas também é interessante, vale a pena dar uma olhada. Né? É claro que você adiciona o fator do componente, eventualmente não ser atualizado, ou uma feature que não esteja disponível, porém ele é open source, você também pode desenvolvê-lo, ajudá-lo a desenvolver, então é mais uma variante aí, a possibilidade de utilização desse cara, é bastante interessante. Se você olhar aqui, ele tem um demo online, acho que não está acessível hoje, mas ele tem um demo online
que mostra essa integração. Aqui, ó, tá aqui o portal, tá? Então, tem aí os componentes que já estão integrados e tem um wiki de discussão e etc. Tá certo? Então, fica aí mais uma possibilidade, tá? Que você tem aí para essa integração para ser explorada. Essa a gente não avançou sobre ela, tá ok? Muito bem, muito obrigado pela presença de todos. Nós teremos agora uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Por favor, siga-nos em Delphi Brasil Embarcadero BR e aqui estão meus dados para contato, Twitter e e-mail. Muito obrigado uma vez mais e vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.